Capítulo 2 A Fonte da Juventude. Na manhã seguinte, entrei com passos rápidos na grande pirâmide. Diante de minha presença, todas as portas se abriram sem objeção. Antigamente, almas impuras eram impedidas de entrar, mas naqueles dias, o símbolo máximo da tecnologia Atlante atendia nossos interesses. Agora, os senhores do Vril não eram mais os sábios atlantes de outrora, e sim nós, os espíritos arrogantes e guerreiros exilados de Capela. As salas de estudo, o desenvolvimento industrial de produtos usando o Vril e toda a sua aplicação para o bem haviam desaparecido. Pouco a pouco, a tecnológica sociedade atlante começava a se tornar tribal, igual ao restante do planeta. Ainda mais que o quinto elemento se tornara raro na natureza. Seu domínio era cada vez mais restrito, limitando-se à produção de produtos industrializados em série. Era fácil perceber que em algumas décadas nossa vida seria quase tão limitada como a dos habitantes do mundo primevo. As únicas naves que decolavam eram as pilotadas por sacerdotes do Vril de nível médio ou superior. Não éramos mais vistos como cientistas, e sim como feiticeiros de uma seita obscura. A nobre classe dos sábios e cientistas agora era ocupada por bruxos traiçoeiros, e o simples povo trabalhador e honesto agora dava espaço para uma gente malandra e sem valores. Os que se faziam de vítima ou primeiro vacilo passavam a perna em seus semelhantes, sem o menor escrúpulo. Com o passar dos anos, crendices e rituais foram criados para entender o Vril, distorcendo sua aplicação para atender interesses obscuros. Somente os maiores manipuladores da grande energia conseguiram manter o domínio sobre ela, assim como havia previsto Gadeir. E estes estavam empenhados na guerra, ou haviam fugido para as montanhas ou locais ermos para viverem como eremitas. Alguns ainda eram procurados, praticamente caçados pelos dois lados da batalha. Seu peso valia ouro e não podiam ser desprezados. Eu me tranquilizava por meus pais terem migrado para um local inacessível à ambição desses homens. Já aqueles que tinham um domínio mediano se conformaram com isso ou então tornaram-se ridículos mistificadores, que afirmavam ao povo simples poder controlar o Vril, tal como ocorre hoje em dia com alguns farsantes que afirmam se comunicar com os espíritos apenas para tirar dinheiro de pessoas ingênuas. As gerações mais novas nem mesmo entendiam como o quinto elemento funcionava. Tenho certeza de que se as pessoas de Atlântida vivessem para contar suas histórias, as gerações futuras acreditariam que a pirâmide seria apenas um templo funerário ou algo assim, semelhante ao que acontece no Egito com as pirâmides de Gizé. Com o olhar carregado e com a capa negra esvoaçante, tal a rapidez dos meus passos, cruzei por vários sacerdotes menores que trabalhavam dentro da pirâmide, com o objetivo de construir armamentos convencionais e desenvolver estudos sobre bombas de destruição em massa para a guerra. Nem mesmo retribuí as messuras que eles insistiam em realizar, em sinais de reverência. Naqueles dias, minha arrogância e meu desprezo por seres hierarquicamente inferiores já estava no auge. O máximo que eu permitiam era essas demonstrações de servilismo. Dirigindo-me a palavra sem serem solicitados, poderiam custar-lhes muito caro. Eu acreditava não ter tempo e perder com seus assuntos banais um triste gesto de maturidade espiritual, pois o verdadeiro sábio é aquele que consegue descobrir ensinamento em todas as manifestações da vida, inclusive em uma ingênua conversa cotidiana. Além do mais, o verdadeiro líder é aquele que cativa e não que impõe medo. Talvez achasse que impor medo e respeito fosse necessário para manter o controle sobre aqueles que estavam sob nosso comando.
Não percebia, mas essa forma de agir era uma clara demonstração de insegurança, pois simplesmente não era necessária. Quem iria enfrentar um sacerdote do vril de primeira linha? Esse seria um gesto que nem o mais insano cidadão atlante cometeria. Atravessei o amplo salão do piso térreo e me dirigi ao elevador que levava ao cume da pirâmide. Eu subi até o topo, local onde antigamente se reunia o Conselho do Vril, e abri a porta, a que somente Arnak, Rio e eu tínhamos acesso. Os gatos que antigamente realizavam a purificação e o controle não existiam mais. Tínhamos matado todos eles, porque tinham nos atacado e nos arranhado nas primeiras tentativas de acessarmos algumas áreas restritas da pirâmide. Isso foi o suficiente para percebermos que não teríamos uma convivência amistosa com aqueles bichanos. Assim, nós reprogramamos os computadores e o vril com certa facilidade, mas os gatos, por serem sencientes, possuem alma. Além disso, por estarem ligados a uma poderosa alma-grupo, jamais se venderiam. Hoje em dia, a domesticação reduziu o potencial energético e sensitivo desses enigmáticos animais, mas naquela época eles pareciam seres racionais, com altíssima sensibilidade. Os atlantes, inclusive, ensinaram os egípcios e persas a utilizarem as elevadas capacidades dos felinos para esse fim. Eu caminhei até o centro da sala, joguei minha capa sobre a mesa e, ajeitando os cabelos que caíam sobre meu rosto, observei Rio e Arnak dentro das câmaras de irradiação de vril. Havíamos desenvolvido aqueles equipamentos semelhantes aos caixões de vampiros dos filmes de ficção, nos quais dormíamos algumas horas para operar o rejuvenescimento celular. Não é difícil constatar que os criadores das lendas de vampiros foram intuídos por essa prática milenar que se propagou principalmente no astral inferior da Terra nos milênios seguintes. Lá dentro, as correntes de energia vril percorriam nossos organismos a uma velocidade fantástica, provocando uma recuperação celular que nos rejuvenescia vários dias em poucas horas. 1 hora de exposição correspondia a 3 dias de recuperação dos excessos, prevenindo o envelhecimento com a eliminação da formação dos radicais livres. Com esse processo, evitávamos o natural desgaste causado pelas toxinas de nossas almas desequilibradas, que desciam para o corpo físico, corrompendo com doenças degenerativas o excelente material genético que recebêramos de herança de nossos pais, os perfeitos atlantes da Era de Ouro. Esse recurso era fundamental também para reparar o estrago orgânico provocado pelos excessos com Guaianás, com a guerra e com o grande desgaste energético causado pelas atividades sexuais intensas, que também vampirizavam nossas forças. Acreditávamos absorver a vitalidade juvenil das mulheres que conquistávamos, mas muitas vezes elas nos contaminavam com suas vibrações espirituais perturbadas, além de sorverem nossas energias. Havia uma crença de que as mulheres que mantivessem relação com sacerdotes do vril poderiam se beneficiar indiretamente com o poder curativo e rejuvenescedor dessa misteriosa energia. Tal ilusão era alimentada principalmente pelo fato de que o tempo passava e não envelhecíamos por causa das câmaras de rejuvenescimento. A vagina dessas mulheres era como uma ventosa, a qual, depois de conectada, sugava-nos de forma impressionante. Sabíamos disso, mas gostávamos e precisávamos dessa troca de energias. Éramos ambos parasitas, sugando-nos mutuamente. O gesto de doar amor alimentava ambos. Já a vampirização mútua causava um terrível esgotamento nos dois parceiros. Eu bati no visor da cápsula e fiz sinal para sairmos. Arnak desligou o aparelho e abriu a tampa de vidro, resmungando. Rio estava muito sonolento. Apenas se ergueu com o olhar parado
entre um bocejo e outro. Arnak, se você continuar utilizando as câmeras de rejuvenescimento nesse ritmo, terminará mais jovem que uma criança. Você sabe que o uso ideal prescreve apenas algumas horas por noite e não mais que 4 vezes por semana. Ele sorriu com minha brincadeira e disse: dou um dedo da mão para não me tornar um velho decrépito. Os atlantes antigamente viviam mais de um século e com saúde. Hoje em dia, tenho me assustado com o envelhecimento precoce de nosso povo e com as estranhas doenças do mundo primevo que estão surgindo por aqui também. Isso parece uma praga maldita. Eu concordei com o gesto, lembrando-me das pesquisas que realizara ao lado de Evelyn entre os povos primitivos. Arnak tinha razão. A Atlântida estava perdendo sua profilática energia espiritual, a qual mantinha tudo e todos puros e perfeitos. Havíamos contaminado aquele paraíso com nosso pensamento e ações que contrariavam o Espírito Divino Universal. Ama ao teu próximo como a ti mesmo e faça a ele somente o que gostaria que te fizessem. Esse era o resumo das leis espirituais, segundo tinha nos ensinado nobre Antúlio, o maior mestre espiritual dos Atlantes em toda a sua história. A humanidade atual sofre uma doença e tragédias de toda a natureza, por não estar em sintonia com essa máxima suprema citada. Esse é o resumo central da mensagem de todos os grandes mestres da humanidade e reflete diretamente a vontade divina. Nenhum outro ensinamento espiritual está mais perto da verdade absoluta de Deus do que esse. A Terra só abandonará sua senda sem fim de karmas, que resultam em doenças e sofrimento, quando seguir o roteiro da luz, assim como ocorria na Atlântida na época de ouro. Os dois desceram lentamente de seus caixões de rejuvenescimento, entre aspas, com a pele coberta pelo tradicional suor escuro, entre aspas, oriundo da purificação orgânica disparada pelo vril. As toxinas eram liberadas por meio de uma transpiração peculiar que deixava a pele engraxada. Em seguida, eles caminharam até um compartimento no canto da sala, por onde passava por uma última e rápida descarga energética que cristalizava os resíduos finais da purificação. Em segundos, a pele expelia de forma impressionante os resíduos finais das toxinas, por meio de pequenos cristais negros. Essa era uma limpeza realizada no corpo físico e também no astral, prevenindo o desencadeamento de doenças oriundas das toxinas que agregávamos à alma quando praticávamos nossos atos negativos. Era uma forma de driblarmos a justiça divina. Nos anos finais de Atlântida, utilizávamos esses cristais negros que condensavam poderosa enfermidade astral para trabalhos de magia transcendental, com o objetivo de atingirmos nossos inimigos. Hoje em dia, o termo mago ou mágico é mal compreendido. Os mágicos que vemos nos espetáculos circenses são, na verdade, ilusionistas. Eles fazem a plateia crer em algo que não existe, apenas provocam uma ilusão momentânea, enganando os sentidos do espectador. Magia é realmente provocar alterações concretas a partir da manipulação das energias astrais. Na época da extinta Atlântida, viveram os maiores magos da história de nosso mundo, pois eles conseguiam manipular o fluido cósmico universal para esse fim. O vril, entre outras tantas aplicações, era utilizado para a prática de magia branca e negra. Com o passar dos séculos, no mundo primevo, alguns mágicos poderosos conseguiam bom êxito no campo da magia, mas nem de longe se comparava aos magos atlantes. Mesmo assim, realizaram grandes proezas, tanto para o bem como para o mal. Depois do processo de limpeza prévia, Rio e Arnak jogaram seus corpos fatigados em 2 grandes banheiras de limpeza. Rio, já mais acordado, porém ainda demonstrando cansaço, perguntou-me:
Irmão, o que você faz aqui tão cedo? Não o chamamos para a noite ontem porque sabemos que nos dias em que você visita o túmulo de Evelyn, prefere ficar recolhido, meditando. Eu andei de um lado ao outro, perdida em meus pensamentos. Minha mente era uma usina que parecia jamais descansar. Algumas vezes eu achava que seria muito bom ter alguns momentos de paz, como aqueles idiotas que ficavam nas praças dando comida aos pássaros, sem nada para pensar. Mas eu não conseguia me desligar. Ao ouvir as palavras de Hill, virei-me e disse-lhe, passando a mão pelos longos cabelos louros: sim, preferi ficar meditando ontem à noite. Foi melhor assim, mas o que me traz aqui tão cedo é um chamado de GDI. Ele convocou uma reunião de emergência faz pouco. Imaginei que vocês estariam em sono profundo e resolvi alertá-los. Já tivemos muitas desavenças ultimamente com nossos arrogantes líderes. Não seria prudente faltarmos a essa reunião. Os dois concordaram com o gesto e Arnak perguntou: quanto tempo nós temos até a hora da reunião? Eu ergui a mão e disse-lhes: banhem-se e vistam-se com tranquilidade. A reunião é no final da manhã. Enquanto isso, eu farei umas pesquisas no computador central da pirâmide. Encontro vocês lá embaixo. Arnak agradeceu o aviso e disse: pelo menos esse velho insuportável marcou a reunião para um horário adequado. Detesto quando ele nos convoca à noite e estraga as nossas festas. Todos rimos de seu comentário. Depois eu desci para a biblioteca central da pirâmide. Lá fiquei realizando algumas pesquisas sobre o poder alquímico da antimatéria e sobre como dominá-la. Nós sabíamos que Atlas e seus sacerdotes também pesquisavam sobre o tema. O impasse com o poder do Vril já durava 2 décadas e parecia uma interminável queda de braço, entre aspas. Não conseguíamos vislumbrar quem seria o vitorioso daquele embate. O domínio de uma nova forma de poder seria determinante para pôr fim à guerra. Eu não tinha pressa para isso, contudo, queria fazer parte do grupo que dominaria qualquer novidade nesse confronto, até mesmo para tentar evitar um desfecho antecipado da guerra. Afinal, disso depende minha vida. Na verdade, eu não tinha ânimo para nada. Desde a morte de Evelyn, eu não via mais sentido nenhum em minha existência. Lá no fundo, eu desejava manter-me vivo, não sei por qual motivo. Eu vivia uma gangorra ilógica que me levava ao desejo de viver ou morrer, ser útil ou destruir, ascender aos céus ou descer aos quintos dos infernos. Eu tamborilei os dedos sobre a mesa e fiquei pensando. Meu pai era o grande sacerdote do sol, regia o poder da luz para o bem e para a manifestação divina do Espírito Criador. E eu ali, estudando uma forma de dominar o poder do sol negro, a manifestação contrária a tudo o que meu pai amava e para o que havia dedicado sua vida incansavelmente. No início do universo, matéria e antimatéria foram criadas na mesma proporção. Basicamente, para cada partícula havia sua antipartícula correspondente, ou seja, para cada elétron foi criado um pósitron, para cada quark um antiquark, e assim por diante. Esse cenário dominou o universo logo depois da explosão primordial, que deu início à dimensão em que vivemos. Mas a antimatéria escapou do nosso espaço, criando um universo paralelo. Assim, quando uma partícula encontra sua antipartícula correspondente, um elétron interage com um pósitron, por exemplo, as duas se aniquilam, transformando-se em energia pura, consumindo-as. Os estudos que realizávamos tinham como foco principal buscar na dimensão paralela a antimatéria correspondente ao que desejávamos destruir em nosso plano. No momento em que ela fosse trazida à nossa dimensão, exterminaria naturalmente sua contrapartida, em uma profusão de energias de impacto imprevisível. Já tínhamos acessado essa outra dimensão
e trazido algumas partículas de antimatéria para o nosso mundo. O difícil era fazer a migração de elementos na proporção exata, sem causar o caos que poderia destruir toda a Atlântida e, quem sabe, o próprio planeta. O risco de criarmos um ínfimo, mas catastrófico buraco negro com o poder de exterminar o planeta inteiro não poderia ser descartado. O nome Sol Negro, entre aspas, foi designado para opor essa imensa energia destrutiva à do poderoso Sol, o gerador da vida, ou seja, simplesmente a força máxima da matéria contra a da antimatéria. A manifestação do bem e do mal configura apenas os dois extremos da mesma energia. Os opostos são idênticos, de igual natureza, porém em graus diferentes. Logo, o lado das sombras sempre soube que, para vencer o bem, precisava trabalhar as mesmas energias em sentido oposto. Era a inversão da força, mesmo que ela fosse apenas simbólica. A representação da força do anticristo é a cruz inversa, um elemento que está em oposição direta ao símbolo maior do cristianismo. A própria cruz suástica dos nazistas foi elaborada no sentido contrário da que naturalmente sempre foi utilizada, para ter essa mesma função energética. A suástica ou cruz gamada é um símbolo místico, encontrado em muitas culturas, em tempos diferentes, dos índios Hopi aos astecas, dos celtas aos budistas, dos gregos aos hindus. A nazista tem os braços apontados para o sentido horário, ou seja, indo para a direita, e roda a figura de modo a um dos braços estar no topo. As suásticas budistas e Hopi parecem reflexos dos símbolos nazistas no espelho, demonstrando assim a posição anticrística desta última. Inclusive, membros do Terceiro Reich subiram as montanhas do Tibete para tentar desvendar o segredo do vril, porém, os monges budistas não tinham conhecimento do que eles tanto procuravam. O vril sempre foi um segredo na mão de poucos. Dessa forma, quando utilizávamos o vril para destruir, também o fazíamos de forma inversa a essa energia, manipulando o fluido cósmico universal ao contrário. O poder da força universal sempre é extraordinário, tanto no plano físico como no astral. As trevas não são apenas escuridão, mas principalmente ausência de luz e vice-versa. Eis o grande segredo oculto da magia milenar. Quem compreende que tudo faz parte do Uno, abre as portas para a compreensão maior. O céu e o inferno estão sobrepostos, porém em graus diferentes, e Deus está em tudo. Não existe um diabo em oposição ao Criador. O mal mora apenas dentro de nossa alma, ainda imperfeita, e o Espírito Criador espera pacientemente que nos libertemos das distorções da realidade que criamos em nossas próprias vidas. A obra de Deus é naturalmente voltada para o bem. Nós é que ainda não os compreendemos, pois estamos escravizados ao mundo das ilusões, que não reflete a essência do Criador, e também a nossa, pois somos feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. Depois dessas reflexões, meus grandes olhos azuis ficaram tristes. Eu afastei os instrumentos de navegação da biblioteca virtual e me levantei. Caminhei até a janela e fiquei apreciando a beleza da natureza, ainda não totalmente compreendida pelos novos Atlantes. Fiquei ali imaginando um raio do sol negro, entre aspas, a antimatéria, consumindo o trabalho da luz, destruindo aquele paraíso. Meu corpo então começou a transpirar e por um instante imaginei que fosse o suor negro das câmeras de rejuvenescimento. Assustei-me, mas não era nada.
apenas uma transpiração normal, típica de ocasiões em que vivemos grandes estresses emocionais. Saí porta fora com passos ansiosos e fui aguardar os amigos no pátio central, respirando o ar puro da abundante vegetação e recebendo os raios solares da manhã. Aquele gesto pareceu acalmar meu espírito. Relaxei e até mesmo adormeci por alguns instantes. Porém, logo fui acordado pela aproximação nervosa de Electra. Naquele tempo era necessário ter os sentidos muito aguçados. A desatenção poderia custar muito caro, poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Não podíamos confiar em ninguém. Quando senti aquela onda desequilibrada chegando perto do meu campo áurico, despertei sobressalto. Ela se sentou ao meu lado e perguntou com ironia: "O que você faz aqui a essa hora, com o rosto abatido? As festas de ontem não foram do seu gosto? As jovens da nossa sociedade não o alegram mais? Crápula maldito!" Eu olhei com desdém para ela e falei com irritação: "Deixe-me em paz, Electra. Ontem fez 20 anos que Evelyn morreu. Permita que eu chore minha dor em paz." Electra arregalou os olhos, recordando-se daquele fato insignificante para sua alma doentia. No mesmo instante, ela bloqueou todos os seus sentimentos para não me alertar, intuitivamente, de que tinha sido a mentora do assassinato que me fazia chorar há tantos anos. Depois de recompor-se, ela aproveitou o momento para fazer-me sofrer, já que suas esperanças de ter-me como esposo eram cada vez mais remotas. Cruzando suas longas e sedutoras pernas em minha direção, ela disse em tom sarcástico: "Nem todas as lágrimas do mundo apagarão sua responsabilidade sobre a morte de Evelyn. Não adianta enganar-se, meu querido." Eu me virei para ela espantado e perguntei: "De onde tirou essa ideia, mulher louca? Quem disse que sou responsável pela morte dela? Sempre a amei." Electra gargalhou e respondeu-me: "Menino ingênuo, se você tivesse vindo lutar ao lado de seus irmãos de raça mais cedo, ou então não fosse tão arrogante, exibindo os poderes que possui, provavelmente a guerra já teria sido resolvida, e você e Evelyn estariam agora plantando verduras em algum povoado esquecido do mundo primevo. Mas você não consegue ter uma vida apagada, não é mesmo, meu vaidoso amante?" Eu saltei do banco em que estávamos sentados e, quando ia me defender, percebi a aproximação dos amigos que caminhavam rapidamente em minha direção. Estávamos atrasados para a reunião do conselho. Eu apenas a fulminei com o olhar e disse-lhe: "Depois conversamos sobre isso. Agora estamos atrasados para a reunião." Ela fez um gesto irônico de conformidade e falou: "Sim, precisamos ir." Nós três entramos em um veículo e, quando Electra foi acompanhar-nos, empurrei-a e gritei com os olhos em chama: "Procure sua gente, cobra venenosa!" Ela ameaçou atacar-me com vril e eu me preparei, dizendo-lhe, com os dentes cerrados em um estado extremo de raiva: "Faça, e você não verá o sol nascer amanhã." Ela deu 2 passos para trás como uma serpente acuada e eu fiz sinal para Rio partir. Nosso veículo se deslocou rapidamente e ela permaneceu no local, com o olhar enlouquecido, irradiando-me pesadas cargas de energia densa. Enquanto Rio pilotava, Arnak se virou para mim e disse: "Andrew, você precisa resolver isso. Essa mulher é perigosa. Até hoje ela não esqueceu seu desprezo por ela. Um dia Electra atentará contra a sua vida. Tenha certeza disso." Rio virou a cabeça levemente para nós, sem tirar os olhos dos comandos da nave, e concluiu: "Arnak tem razão. Foi um erro você ter tido relação íntima com ela, Andrew. Agora seu ódio é muito maior do que seria caso você não tivesse dado a ela falsas esperanças." Eu respirei fundo e respondi, irritado com um conselho que era verdadeiro, mas que chateava ainda mais por eu não ter o seguido: "Eu sei,
E quem são vocês para me criticarem com relação a isso? Dei um murro nos painéis da nave e concluí. Já devia tê-la matado para resolver isso, mas além de ela ser sacerdotisa do quinto elemento, ela é uma das prediletas de Gadeir. Qualquer desequilíbrio na balança do Vril pode ser determinante nessa guerra, e Electra é poderosa. Gadeir vai enlouquecer se ficar sem ela. Acredito que ele só se preocupa com nossa segurança pelo receio de perder nossa força com a grande energia. Caso contrário, nem se importaria com nossas noitadas sem fim. Os dois amigos fizeram um sinal de concordância, demonstrando preocupação. Depois, seguimos em silêncio até o prédio administrativo do governo central da capital Atlante. Fomos os penúltimos a entrar no amplo salão com uma mesa oval ao centro. Electra chegou minutos depois, transpirando muito e vermelha de raiva. Gadeir estava sentado na poltrona presidencial, no campo oposto da mesa, ao lado de seus assessores mais próximos, Pantauer e Galeato. Ele usava um traje preto com diversas insígnias. Eu sorri para Rio e falei-lhe ao pé do ouvido: olhe só, Rio, o bode velho está se achando melhor que nós. Todos usamos os mesmos trajes, e ele com aquela frescura ridícula. Rio segurou-se para não rir, sentado no extremo oposto da mesa, deixando os lugares próximos a Gadeir para os bajuladores, que não eram poucos. Arnak procurou sentar-se ao lado de Tessália, uma sacerdotisa que ele estava tentando seduzir fazia meses. Quanto mais ela evitava seu assédio, mais ele ficava obcecado por conquistá-la. Assim era Arnak. Aproveitei aquele momento inicial, antes de começar a reunião, para estudar nosso líder. Várias vezes eu havia sonhado que morreria pelas mãos daquele ser sinistro. Era um aviso, claro. Lembro-me nitidamente de suas palavras na hora extrema. Ele dizia antes de desferir o golpe fatal: morra, traidor, ninguém te protegerá neste momento final. Os olhos quase sem cor de Gadeir, parecendo um demônio, com a sua face caricata de ódio, rindo de minha desgraça naquele momento, não saíam da minha mente. Ele era um verdadeiro fantasma, branco como um vampiro. Em diversas ocasiões, eu acordei assustado com tal pesadelo. Era algo que parecia real demais para eu não levar a sério. Despertei de meus pensamentos quando Gadeir levantou-se e começou a falar. Ele era alto e magro, possuía traços angulares, nariz aquilino e expressões faciais frias, típicas de seres maus e insensíveis. Seu cabelo totalmente branco e até a altura dos rins. Às vezes, como nessa ocasião, ele o prendia trançado, em forma de rabo de cavalo, como os antigos chineses. A roupa muito negra contrastava diametralmente com sua pele e seus cabelos alvo como a mármore. Ele pediu silêncio e disse-nos com sua voz malévola: defensores do governo legítimo do reino de Atlântida, creio que chegamos finalmente a mais um passo que pode pôr fim a essa trágica guerra que há mais de 20 anos tem causado tantas mortes de filhos valorosos de nossa raça. Todos, então, aprumando-se em nossas cadeiras. Esse era um fato novo. Gadeir percebeu que tinha obtido nossa mais absoluta atenção, porque Arnak parou de importunar Tessália e ficou com os olhos vidrados em nosso líder. O silêncio era tal que podíamos até mesmo ouvir o quase imperceptível som do vril alimentando as luminárias da sala da reunião. Com um sinistro sorriso nos lábios finos, ele disse-nos, com um tom vitorioso: terminamos o desenvolvimento da bomba magnética. O silêncio na sala ficou ainda maior. Nossos cientistas estavam desenvolvendo uma técnica com a grande energia para gerar uma reação em cadeia com o elemento primordial do vril. O objetivo era gerar grandes explosões magnéticas para destruir os exércitos rivais.
sem que houvesse preocupação com os danos irreversíveis que seriam ocasionados na atmosfera do planeta e nos povoados indefesos da região afetada. Os efeitos seriam devastadores para o ecossistema do planeta. Pantauer, frio e insensível como Gadeir, interrompeu o silêncio. E como poderemos usar essa força contra Atlas? Ela certamente é bem menor do que o poder essencial do Vril que manipulamos nas batalhas reservadas contra seus exércitos. Nosso líder sorriu e disse-nos: sim, é menor que o Vril, mas talvez a grande energia não possa se contrapor a essa força, desestabilizando a balança do Vril, entre aspas, o equilíbrio que se mantém há décadas e faz com que essa guerra permaneça indefinida por tempo indeterminado. Não venceremos a guerra com ela, mas poderemos realizar grandes baixas no Exército Vermelho, sem um combate homem a homem, como está acontecendo nos confrontos tradicionais. Isso certamente trará novas preocupações aos nossos inimigos e poderá abrir brechas para obtermos a verdadeira vitória por meio do desequilíbrio que sofrerão em suas bases. Todos concordaram com o fato de que seria uma boa tentativa. Gadeir meditou por alguns segundos e voltou a falar sem demonstrar preocupação nenhuma com o desfecho de sua terrível proposta. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre realizarmos um teste com essa bomba de destruição em massa antes de utilizarmos contra Atlas e seus exércitos. Como todos sabem, a região costeira, ao norte da grande ilha, está em constante rebelião. Eles querem derrubar nossa administração porque estão passando fome e não recebem socorro. Na verdade, são uns inúteis, pois nada acrescentam ao progresso da nossa nação. É a região mais pobre em todos os sentidos. São completamente dependentes e só geram despesas. Não podemos conviver com esses dois problemas: uma região deficitária e em constante clima de rebelião. Já temos problemas demais com o Atlas e o hemisfério oriental. Nossa missão é unificar novamente o continente. Questões menores como essa devem ser tratadas com pragmatismo. Ele então respirou profundamente e arrematou: tenho percebido também nessa região aumento de deficiências físicas e mentais nas novas gerações. Além disso, eles não possuem mais poderes telepáticos, que é uma prova de que são elementos da nossa raça que estão se degenerando. Precisamos evitar a propagação dessa constituição genética fraca. Vários entre eles se misturaram com a raça vermelha, maculando nosso sangue sagrado. Já nos basta termos de conviver com os impuros vermelhos. Por todos esses motivos, eu proponho realizarmos um teste com essa bomba em nossos próprios domínios. Com uma frieza assustadora nos olhos, ele sentenciou: exterminaremos essa região. Se eles nada têm para oferecer ao nosso povo além de problemas, a Atlântida Ocidental estará melhor sem eles. Gadeir sempre admirou a beleza e o poder da raça branca Atlante e a taxou de superior, pois acreditava que ela deveria prevalecer em toda a Atlântida. Ele era decididamente um racista sem escrúpulos, tanto que desejava exterminar os vermelhos assim que destruísse Atlas. Além disso, poderíamos dizer que ele foi o verdadeiro fundador da eugenia, que é a ciência responsável pelo estudo das condições mais propícias à reprodução e ao melhoramento genético da espécie humana. Porém, com terrível agravante, Gadeir, assim que percebeu as deformações morais e genéticas que eram fruto da reencarnação de capelinos como ele, passou a selecionar grupos específicos que considerava impuros e iniciou um processo de esterilização e extermínio em massa, como tentativa de eliminar a herança genética desses elementos supostamente imperfeitos. O eleitor já deve ter visto recentemente nessa mesma história terrível se repetindo em nossa humanidade. Sim, a criação do programa Higiene Racial, entre aspas, do Terceiro Reich
na Alemanha nazista, também foi inspiração direta do sombrio clã dos Magos Negros, liderado por GDI. O extermínio das ditas raças impuras, entre aspas, nos campos de concentração, pelo partido nazista, foi manipulado diretamente por esses seres das sombras, sendo que esse ódio foi ainda maior sobre o povo judeu por causa de Atlas, que viria a encarnar como Moisés, tornando-se um símbolo fundamental das 3 principais religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo, demonstrando a GDI que elementos grandiosos nascem no mundo independentemente de raças. Isso porque não estamos nem falando de Jesus, que também era judeu, e certamente foi o melhor exemplar humano que nossa humanidade já teve. Entre todas as etnias, encontraremos sempre elementos notáveis, aqueles que ainda precisavam se aperfeiçoar. Fundamentalmente, a questão principal está no espírito que está reencarnado naquela raça e não particularmente nela. O super-homem, tão almejado pela ciência, jamais será conquistado a partir da constituição de um corpo biologicamente perfeito, mas sim pela sublimação da alma, tornando-se puro e equilibrado. Eis a fonte verdadeira do aperfeiçoamento integral da humanidade. Obviamente que toda a dor resultante do Holocausto da Segunda Guerra Mundial não fugiu aos imperativos da lei da ação e reação. Colhemos aquilo que plantamos, essa é a lei. No entanto, tudo poderia ter sido diferente se o homem já tivesse aprendido a amar e a respeitar seus semelhantes, libertando-se da roda kármica das encarnações com expiações e provas. Infelizmente, os homens de todos os povos ainda não perceberam isso. O povo judeu, que tanto sofreu na mão dos nazistas, hoje em dia realiza ações semelhantes contra os palestinos, sobre as mais injustificadas alegações. A insanidade humana insiste em ofuscar a luz de Deus. Somos todos irmãos dentro da família universal e temos um único Pai, o Espírito Criador. Não somos dessa ou daquela raça, somente estamos, entre aspas, momentaneamente vivendo determinada experiência. Somos espíritos imortais, assim, jamais devemos levantar bandeiras sectárias. As raças e etnias são passageiras, e os credos religiosos também o são. Somente o que fica é aquilo que adquirimos de valores espirituais em nossa caminhada eterna, rumo à luz de Deus. Atlas, Moisés, entre parênteses, se empenhou pessoalmente em todas as iniciativas para evitar a ação descontrolada do Terceiro Reich nas mãos de GDI, durante aquele sombrio período da história de nossa humanidade. Infelizmente, nem todo o esforço realizado pelo alto conseguiu evitar o terrível Holocausto. Em poucos momentos da história de nossa humanidade, as trevas exerceram domínio tão preocupante sobre o mundo. Trabalhamos incansavelmente no céu e na terra para impedir o avanço das sombras. Alguns leitores podem se perguntar como Moisés, um guerreiro ex-mago negro, redimindo há poucos milhares de anos, pôde tornar-se um dos líderes mais importantes e significativos no processo de espiritualização da Terra. A resposta é muito simples. Nossa humanidade ainda é muito imatura e primitiva. Somente remédios amargos surtem efeito, salvo raras exceções. É evidente que a aptidão moral de Moisés foi fundamental para isso. No entanto, sua capacidade de liderança e o poder disciplinador que possuía sobre as massas terminaram sendo o elemento definitivo para seu êxito. Outro fator que preocupava GDI era o misterioso desaparecimento de crianças que nasciam com poder sobre o vril. Na época de ouro, elas já eram raras. As que nasciam com ele se tornavam sacerdotes do vril e passavam por rigorosos treinamentos. Porém, com a chegada dos capelinos, tornaram-se ainda menos frequentes os nascimentos desses seres especiais.
Sol e Lua faziam parte da última geração em que o vril brilhava nas palmas das mãos, sendo que pouco menos de 10 nasceram em sua época. O povo em geral não tinha poder algum com o vril. Gadeir acreditava isso à degeneração da nossa raça. Ele dizia que nosso sangue estava perdendo sua força divina e que precisávamos exterminar os fracos e desenvolver os fortes. Ele justificava com argumentos insanos suas decisões doentias, sem encontrar oposição. É assim que surgem os ditadores cruéis. Quando as massas passam a ser conduzidas como manada, do mesmo modo como ocorre hoje em dia, é porque paramos de pensar e filosofar, abrindo espaço para que tiramos como Gadeir e Hitler se instalem no comando e cometam suas atrocidades. A alienação da humanidade permite que um pequeno grupo possa manipulá-la por intermédio de imposições da mídia, manobras políticas e religiosas, sem contar as tendências a modismos para estabelecer elevados padrões de consumo e adoração. A consciência e a liberdade são os bens mais valiosos para a humanidade. Infelizmente, ela costumeiramente faz questão de perdê-los. Electra, então, ergueu a mão e, demonstrando toda a sua indiferença pela sorte daqueles milhares de seres, apenas perguntou: mas se testarmos em nosso povo antes, isso não alertará Atlas para preparar-se para a defesa? Nosso líder fez um sinal de que já havia pensado sobre isso e arrematou: será bom para deixá-lo preocupado. Além disso, atacaremos poucas horas após o nosso teste, até para parecer ao nosso próprio povo que esse ataque partiu de Atlas. Talvez nossas cidades fiquem receosas ao saber que estamos atacando nossa própria gente. Não quero temores desnecessários. Depois de alguns instantes de silêncio, Gadeir perguntou a todos: alguém tem alguma outra ideia ou objeção a esse plano? Todos se mantiveram em silêncio, enquanto eu sentia um profundo mal-estar com tudo aquilo. Uma onda de tristeza e sofrimento me envolveu, como se eu pudesse ouvir o grito de dor e todos aqueles que morreriam com a terrível explosão. Essa mudança de sintonia repentina me fez ouvir uma voz dentro de mim, dizendo: Andrew, por tudo que sempre acreditamos, não permita esse genocídio. Era a voz de Evelyn. Eu dei um salto da cadeira e fiquei olhando para os lados à sua procura. Todos ficaram me observando como uma forma de entender que loucura se passava em minha cabeça. Só depois me dei conta de que Gadeir me examinava minuciosamente, aguardando que eu explicasse aquele meu comportamento típico de um dementado. Eu hesitei por alguns instantes e, por fim, resolvi argumentar sobre a decisão, sem me expor demasiadamente, até porque não estava assim tão preocupado com as milhares de mortes que estavam por acontecer. Bom, eu só estava pensando que talvez possa existir pessoas valorosas em meio a essa região que destruiremos. Creio que seria prudente sondarmos se existe por lá algum potencial sacerdote do vril. Isso pode nos ser útil na batalha de fato. Creio que a guerra será decidida no grande jogo do vril. Quem conseguir dar o checkmate, entre aspas, com o quinto elemento, será definitivamente o vencedor. Gadeir achou minha ideia enfadonha, mas percebeu que muitos sacerdotes demonstravam apoiar minha ressalva. Ele então rapidamente determinou: creio que seja pouco provável encontrar algo de bom naquele meio, mas para garantirmos, você, Arnak e Rio partirão para lá imediatamente para sondar a região. O teste será realizado daqui a 7 dias. Esse é o prazo que lhes dou para resgatar algo que vale a pena em meio àquela malta infeliz. E sem dar tempo para qualquer protesto, ele bradou: reunião encerrada. Todos começaram a se levantar de suas cadeiras para sair da sala, e Arnak ficou me olhando com aquela sua expressão que dizia:
Você só nos mete em confusão. Tive de ouvir até a hora de partirmos suas intermináveis reclamações de que perderiam festas fantásticas por causa dessa maldita expedição no meio da selva. Eu lhe disse que era algo melhor que partir para o mundo primevo e que, portanto, ele poderia ficar sossegado. Quando estávamos nos programando para sair, no saguão principal, Electra acenou e disse-me, com tons de voz carregado de rancor: boa perda de tempo! Você não vai encontrar nada que valha a pena em meio àquela corja. E quem sabe, você já fica por lá e me dá uma grande alegria quando essa região for destruída daqui a 7 dias. Observação: como já afirmei anteriormente, ao longo deste trabalho, utilizarei termos que possam ser facilmente compreendidos pela humanidade atual. Obviamente que o jogo de xadrez, como conhecemos, não existia naquela época, apesar de termos então jogos estratégicos bem similares. O termo aqui utilizado, xadrez, checkmate, tem uma finalidade apenas comparativa para melhor entendimento do leitor. No próximo vídeo, entraremos no capítulo 3, Amores e Ódios.